A analogia, essa comparação entre a guerra na Síria e o funcionamento de um colégio expõe o atual estado de conflito interno no país. Então, basicamente, essa afirmação colocada aqui é o seguinte: a analogia que ele fez, a comparação que ele fez da guerra na Síria com o colégio, foi uma forma mais didática que ele teve para expor o atual estado de conflito interno no país. Concorda comigo? Então, esse foi um recurso que ele utilizou, uma forma didática, mostrando para ele, para os seus ouvintes e tudo mais, né, para a assistência do seu canal do YouTube, entender melhor o atual estado de conflito interno no país. Concorda comigo? Então, essa analogia, ela expõe o atual estado de conflito interno no país, não é? Então, é verdadeira a afirmação. Olha a próxima. Os riscos que os sírios enfrentam, sem condições de infraestrutura básica, sustentam o apelo à ajuda humanitária. Olha só, olha a afirmação colocada. Os riscos que os sírios enfrentam. Ele falou assim, ó, muita gente ainda está lá, está passando por situação muito difícil. Lembra ele falando? Beleza. Sem condições de infraestrutura básica. Esses riscos que os sírios enfrentam, sem condições e tal, isso sustenta o apelo à ajuda humanitária. Isso é a causa de ele pedir uma ajuda humanitária. Concorda comigo? Isso justamente é a base para o apelo à ajuda humanitária. Cara, é certo. Ele utiliza isso justamente como base de argumentação. As pessoas lá estão sofrendo muito por falta de condições de infraestrutura básica lá. As pessoas lá estão sofrendo muito. Então, vamos então ajudar. Não basta só a gente entender aquilo ou simplesmente não perceber que aquilo está errado e tudo mais, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então ele pede essa ajuda humanitária, beleza? Então realmente esses riscos que os sírios enfrentam sem condições de infraestrutura básica, os riscos sustentam. Houve um errinho aí que a própria banca deixou assim com o singular, tá? Então é verdadeira afirmação. A próxima. A fragmentação das facções de resistência ao governo é apresentada como a causa da distribuição de privilégios pelo governo sírio entre seus aliados. Parou aí. Vamos ler aqui de novo, tá? E aí a gente vai lembrando do texto. A fragmentação das facções de resistência ao governo. Veja que ele falou assim, olha, até estava falando sobre os colégios, né? Sobre essa analogia com o colégio. Então as salas de aula foram para o pátio. Então, ir contra o diretor, né? E aí ele falou o seguinte, que meio que rolou, né, uma fragmentação ali, beleza? Essa fragmentação ocorreu possivelmente por quê? Porque tinha gente que tinha privilégio, outras pessoas não tinham privilégios. Então quem tinha privilégio, a ideia seria qual? Querer manter o regime, a forma como estava tudo, né? E quem não tinha privilégio tentava lutar contra isso. Então basicamente seria isso. Então, quando ele explicou isso, ele falou simplesmente o quê? Olha, em vez de todo mundo ir contra o diretor, acabou havendo uma divisão ali. Então, o texto ele não foi direto mostrando a causa da fragmentação. O texto não foi direto a isso. A gente pode tentar inferir disso, então, mas o texto não foi direto sobre a causa da fragmentação. Dá para a gente entender pelo que ele falou que pessoas com privilégio não queriam lutar. Pessoas sem privilégio que queriam lutar. Por isso houve uma fragmentação. Então, olha só. A fragmentação dessas facções de resistência ao governo é apresentada como a causa da distribuição de privilégios pelo governo? Não. Na realidade, possivelmente a distribuição de privilégios é que é a causa da fragmentação. Então, na realidade, a fragmentação, a banca gosta muito de trocar a relação de causa e efeito, né? Então ela coloca a causa onde é efeito e coloca efeito onde é a causa. Na realidade, a fragmentação das facções de resistência ao governo, ela é apresentada como a consequência da distribuição de privilégios. Por quê? Quem tinha privilégio não queria lutar. E quem não tinha privilégio precisava lutar para sobreviver. Por isso houve a fragmentação. Então aqui você percebe aqui que é falso. Aqui, por exemplo, eu tenho certeza do erro. Se você de repente ficou na dúvida, tá? Eu tenho certeza do erro. Então aqui, ó, a terceira é falsa. A terceira é falsa. Essa eu tenho certeza. Eu já eliminaria aqui. Já eliminaria aqui. Porém, essa relação da analogia ficou clara para você? Beleza? Poxa, eu realmente consigo perceber aí que é verdadeiro. Poxa, é verdadeiro.
e aqui é falso. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tinha colocado falso, isso também tira. Então fica bem tranquilo perceber que é a alternativa A. Por que eu quis falar isso para você? Porque você tem que, nesse tipo de questão que a banca faz, você tem que ir sempre assim, ó. Esse aqui eu tenho certeza. Eu tenho certeza nesse aqui, vou jogando com as alternativas. Essa alternativa aqui agora tem que observar se é falsa ou verdadeira, que é aqui que eu mato a questão. É basicamente isso, beleza? Então, analisando, as duas primeiras estão verdadeiras mesmo. A última está errada, é falsa, então você já sabe que a alternativa A é a correta. Aqui então é V. Felipe Castanhari explicita seu posicionamento em relação à guerra na Síria com a frase, velho, isso é um puta absurdo. Realmente aí é a sua opinião. Concorda comigo? Ele expressa seu posicionamento. É o chamado modalizador, beleza? Então, nesse caso, nós notamos que é a alternativa A correta.